Salve Maria, salve José, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no canal da Casa de Maria para trazer um conteúdo diferente para você. Claro que os nossos vídeos geralmente são formativos, isso vai continuar, né? Porque eu vou trazer informações. Mas eu quero compartilhar com você também uma experiência que eu tive sábado passado. Gente, vocês já ouviram falar de uma aparição que ainda não é oficial da igreja porque ela ainda está em curso, mas uma aparição aqui na Bahia, em Anguera, chamada Nossa Senhora de Anguera? Então, gente, eu estive lá. Eu já poderia ter ido lá há muito tempo, né? Eu moro em Salvador já tem bastante tempo. Eu já poderia ter ido. E ainda mais se tratando de uma mariofania. Muitas pessoas, inclusive, em missões que eu fazia, me perguntavam sobre o que eu achava, né, da aparição de Nossa Senhora de Anguera, né? E eu dizia que eu sabia muito pouco, que eu não tinha um embasamento, não tinha uma opinião a declarar, sendo que eu não conhecia, certo? Mas que eu sabia por se tratar de uma revelação, de uma mariofania, que ainda não era oficial da igreja, né? E ainda assim, as outras também, que não são dogmas, nós somos livres a acreditar ou não, tá? Então, eu nunca tinha ido, mas quando foi agora em agosto, gente, né, depois de tantas coisas que foram acontecendo na minha vida bem pesadas, que algumas pessoas aqui sabem, eu fui iluminada por isso. Eu preciso ir em Anguera. E eu fui. Pois é, a filha correu atrás da mãe e tem uma experiência belíssima para contar. Eu queria poder trazer um vídeo com mais informações. Claro que eu vou dizer, vai ter informações aqui sobre a aparição, mas eu já posso também antecipar para vocês que em breve nós vamos ter um vídeo mais recheado, porque ó, eu vou ler, gente. Eu vou ler esse livro aqui, comprei lá, tá? Mas deixa eu parar de enrolação e começar a contar para vocês enquanto que eu trago imagens dessa minha visita. Eu não fui sozinha, tá? Eu fui com uma amiga lindíssima, maravilhosíssima, que é a irmã Juliana. E nós fomos de carro, certo? Com um irmão que já trabalha com isso, o senhor Fernando. E foi muito bom. Pra você aqui que é da Bahia, pra você que queria, né, ter uma noção de distância, fica depois de Feira. Eu não sei a quilometragem não, mas eu posso pesquisar e colocar aqui no vídeo. Nath, é uma aparição oficial? Como eu já falei, não é oficial ainda da igreja, certo? Porque ainda está acontecendo, já está na 3ª comissão, inclusive. É uma comissão teológica que vai investigar, que vai discernir toda a aparição. Existe toda uma metodologia, existem critérios. Uma investigação de fato, uma intervenção da Congregação para a Doutrina da Fé, enfim, certo? Inclusive também tem até um documento da CNBB. Esse documento da CNBB é Aparições e Revelações Particulares, intitulado assim, né? Ele foi promulgado como o primeiro número da coleção de subsídios doutrinais da CNBB pela Comissão Episcopal de Doutrina, a 12 de outubro de 1989, certo? É formado por 62 páginas. E qual o objetivo desse documento? O objetivo é orientar no tocante do fenômeno, né? Tomando em consideração elementos importantíssimos para evitar exageros, né, na aceitação ou na negação, de modo imprudente e assim causar dissabores para a igreja. Ou seja, essas investigações são necessárias, certo? São importantes. A nossa igreja, ela é muito sábia, ela é muito prudente. Então, Nossa Senhora de Anguera é uma realidade diferente das aparições, por exemplo, oficiais da igreja, né? Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, né? É diferente, né? Então a gente pode até pensar no encontro da imagem também de Nossa Senhora Aparecida. Então é muito diferente nesse sentido, que ainda não é oficial da igreja. Então a gente precisa ter prudência ao trazer também essa informação. Mas
Assim, essa prudência que eu tô falando não é atestar que Nossa Senhora está aparecendo. Eu não posso dizer dessa forma assim pra você. Mas eu tenho liberdade pra acreditar. Nesse caso, eu acredito, né? E quero aprofundar mais pra acreditar mais. E você é livre pra acreditar ou não, tá bom? E eu vou dizer por que hoje eu posso dizer que acredito. Quando eu comecei a estudar aparições, eu sempre tive esse cuidado, né, de sempre me aprofundar mais nas aparições ditas oficiais da igreja. Então, assim, eu sei muito pouco de Anguera e sei menos ainda, né, de Nossa Senhora de Medjugorje, por exemplo, certo? Porque eu sempre busquei primeiro estudar as mariofanias oficiais da igreja. Só que aí Deus, né, colocou em meu coração agora em agosto de olhar para Anguera. E eu estou olhando e eu disse pra vocês, vou ler esse livro e já sei algumas coisas aqui, porque eu também não fui pra lá zerada, né? Eu estudei um pouquinho antes. Gente, já é curioso a forma que essa história começa. Eu vi um vídeo do padre Gabriel Vilaverde que ele comentava, né, que essa história começa com um pedido de um padre, Padre Gerard, que é um padre canadense, certo? Que esteve um tempo aqui na paróquia de Bonfim de Feira, na diocese de Feira de Santana. E por que é curioso começar a história por ele e não pelo vidente? Porque ele, em oração, né, ele pediu a Deus que Nossa Senhora aparecesse em sua paróquia. E daí nós chegamos em Pedro Regis e nessa aparição. Gente, tive a graça, inclusive, de conhecer, né, claro, Pedro Regis. Conversei com ele, tirei foto, foi muito bom. Gostei muito de conhecê-lo, um homem muito simples, sabe? Muito simples. E, assim, gente, é incrível, né? A história das aparições, olhar pro evidente diz muita coisa, inclusive é um dos critérios, tá? E daí, quando eu vi aquele homem, né, de Deus, orante, mas sem sentimentalismos, sem exageros, né? Não se protagoniza, não é a mãe de Deus, foi Deus que quis, sabe? Simples, muito simples. Pronto, eu já fiquei ali muito aberta. Mas voltemos para a história, depois eu falo mais de Pedro Regis. Pedro Regis vem de uma família simples, uma família católica de 15 filhos. Seus pais, Jonas e Amália. Eles moravam numa casa assim de fazenda. Quando jovem, ele e sua família foram surpreendidos por um mal que ele estava tendo de saúde. Frequentes desmaios que deixavam ele até por 1, 2 horas, né, desacordado. E depois ele acordava e estava tudo bem. Daí foi necessário então uma investigação, né? Ele passou por vários profissionais de saúde, né? Incluindo médicos especializados em psiquiatria, em cardiologia e também psicólogos. E ninguém conseguia dar um diagnóstico. Diante dessa preocupação, Pedro Regis então começa a pedir a Deus a sua cura pela intercessão da Virgem Maria. E por mais que muitos ao seu redor dissessem para ele ir, sei lá, para uma casa espírita ou para uma casa de candomblé para poder resolver a situação dele, ele não aceitava. Muito fiel a Deus, muito fiel à sua igreja católica, ele dizia que ele seria curado por Deus pela intercessão da Virgem Maria. Isso me fez lembrar da partilha que eu falei pra vocês de Nossa Senhora de Knock, né? Que o céu, ele não consegue ficar oculto diante de uma grande fidelidade nos nossos corações à igreja. E aqui a gente pode perceber isso também, né? Em Pedro Regis. O céu não ficou omisso diante dessa fidelidade, dessa fé, da intercessão da Virgem Maria e da cura por Deus. Vocês viram esse colégio? Então, gente, quando a gente estava passando e já dava para ver a casa, né, da família, o local da aparição, o Fernando falou, aqui é a escola, né, a escolinha. E eu já tinha ouvido falar dessa escolinha, porque foi o local da primeira aparição. Eu tive que parar para registrar alguma coisa. O que aconteceu nessa escolinha? Aconteceu que Pedro Regis e seu amigo, né, Celestino, estavam voltando da escola em Bonfim de Feira. E daí saíram, né, do ônibus em frente a essa escola, porque tem, né, depois dela vocês perceberam que tem acesso à estrada que leva à casa de Pedro Regis. E daí, quando ele saiu, ele percebeu que estava vindo os sintomas que eram prenúncios do desmaio. Indicou, né, comunicou para o seu amigo, ele disse, fique aí que eu vou chamar os seus pais.
Nesse tempo, né, descreve que o amigo saiu pela esquerda e logo depois vem uma jovem, né, uma moça, toda de branco e inclusive com o véu, né, que cobria o rosto pela direita. O que essa jovem disse? Eu vou te ajudar. E quando ele tentou, né, buscar esforços para se levantar, ela, com a mão direita, tocou em seu braço esquerdo e foi ajudando, né, ele a se levantar sem muito esforço e conduziu para dentro da escolinha. Daí, Pedro Régis conta que ele apagou. Ele apagou. O interessante aqui é que quando a família dele chegou, os pais com o amigo, ele estava dentro da escola, né, desmaiado, e os livros dele estavam tudo arrumadinhos assim, próximo, e inclusive o chapéu que ele usava, o chapéu estava ali, como se alguém tivesse arrumado. Daí ele foi acordar em casa, né, e depois que ele se recuperou, ele perguntou: e a freira que me ajudou? Ninguém sabia responder. As pessoas ficavam assim, mas que freira? Não vi, né? Ninguém viu ninguém. E aí as pessoas foram se retirando, ficou a mãe, e a mãe dele disse: se preocupa não, meu filho, foi Nossa Senhora. Ela disse isso para acalmá-lo, mas ela nem imaginava que estava dizendo uma grande verdade. Ninguém sabia quem era. Ela não apareceu. Naquela noite ele não conseguiu dormir direito. Ele ficou pensando, né, depois se tinha sido uma alucinação, se era real, se isso se tratava já que ele estava vendo coisas por conta dos desmaios. Virou aquela confusão. E 2 dias depois, Nossa Senhora apareceu novamente. Dia 1º de outubro de 87, Nossa Senhora aparece enquanto ele está no quarto das irmãs, conversando com elas a respeito de um trabalho da escola, alguma atividade. Daí, Nossa Senhora aparece e ele, de repente, vê, né, aquela freira novamente. Daí, Nossa Senhora pede para que as irmãs saiam, se retirem. Pedro Régis pede para que elas saiam, diz que a senhora, né, a freira estava ali. As irmãs saem e de lá de fora elas vão percebendo que o irmão está olhando para um ponto fixo e conversando. E o que foi que Nossa Senhora pediu nessa segunda aparição? Terço em família. O encontro de um sacerdote, o primeiro que viesse na mente dele. Mas depois nem foi o primeiro, porque ele pensou nesse padre canadense, o padre Gerard, só que aí Nossa Senhora recomendou o Monsenhor Hermenegildo, mas calma que eu já falo disso. Era natural ele pensar no padre Gerard porque era da paróquia dele. E a gente lembra lá no início da história que ele pediu a Nossa Senhora que Nossa Senhora aparecesse na paróquia dele. Tá, mas no momento não era para falar com ele não. Era com o Monsenhor Hermenegildo, que a família não tinha contato, conhecia apenas por conta da rádio, onde inclusive ele conduzia o momento da Ave Maria. O terceiro pedido, na verdade, ela transmitiu uma mensagem. E essa mensagem está em segredo. Lembra muito algumas mariofanias, né? Antes dele ir falar com o Monsenhor, aconteceu outra aparição. Sim, no sábado, dia 3 de outubro. Pedro Régis e sua família estavam atendendo aquele pedido da Virgem Mãe de Deus de rezar o terço em família. Estavam todos rezando. Quando ele ouviu alguém chamar, né, digamos que lá na porta da casa, né, chamar Pedro. Sua irmã foi ver, né, quem era, porque ele disse, tem alguém chamando lá na porta. A irmã foi, não viu ninguém. Ele ouviu uma segunda vez. Uma outra irmã foi, não tinha ninguém. Na terceira vez, ele identificou a voz. Ele foi lá ver. Quando ele chegou na porta, ele viu uma luz muito intensa no formato oval, próximo a um açude. E ele foi andando em direção a essa luz, inclusive entrando no açude. Ele insistia para a família, dizendo, não, eu vou, né? Eu estou ouvindo uma voz. Então, assim, a família estava preocupada. Então, quando ele está se aproximando da luz, certo? A irmã Iraci, ó, só segurando, não vá, não vá. Aí depois ela até deixou mais, porque a irmã dele grávida viu uma luz, né, descer do céu, bem no lugar. Enfim, ele quando chega, a luz vai embora. Ele ficou decepcionado, sabe? Tava tão perto já. Aí quando ele pensa em se retirar, a luz retorna.
E aparece a moça, só que dessa vez sem o véu. Tava mostrando o rosto. Ele sentiu uma força que fez ele ficar de joelhos. Gente, isso me lembrou muito, por exemplo, dessa força, né, que fazia ele ficar de joelho, perdão, de Nossa Senhora das Graças, que Santa Catarina Labouré, quando viu, né, que o anjo dizia, eis a Santíssima Virgem. Quando ele disse a terceira vez com voz forte, ela sentiu uma força que fez ela ficar logo de joelho, sabe? Da mesma forma, os pastorinhos, né? Acho que, se eu não me engano, foi até diante do anjo, com a Eucaristia. Eles sentiram imediatamente uma força fazendo eles se ajoelharem, né? E aqui nós temos também com o nosso querido Pedro Regis. Então, né, narra a história que ali ele cai de joelhos e Nossa Senhora sorri e traz uma mensagem. Não tenhas medo, eu sou a mãe de Jesus e vim do céu, porque preciso de ti para ajudar os meus pobres filhos que precisam do meu auxílio. De hoje em diante estás curado. Volte aqui todos os sábados e eu voltarei e deixarei mensagens de paz, amor e conversão para a humanidade. Me lembrei de Nossa Senhora da Salete, que diz, né, aproximai-vos meus filhos, não tenhas medo. Lembrei, sim, de Nossa Senhora de Guadalupe, que ela se apresenta como a mãe de Jesus, né, não com essas palavras, mas se apresenta assim também, como, né, direcionando o Cristo, né, o seu filho. E também essa mensagem de que veio ajudar, né, tem muito isso em Nossa Senhora de Guadalupe. Ah, é a nossa mãe. O padre Gabriel Vilaverde falava, né, que Pedro Regis comentou que quando viu que era a Virgem Maria, deu um choque na alma. Meu Deus, imagine. É pra dar um choque mesmo. E assim, nosso vidente aqui, Pedro Regis, assim, lembrando também, né, de nossa querida Lúcia, ficou ainda meio que, mas será se foi isso mesmo que eu vi? Claro que para eles, né, Nossa Senhora não apresentou para os pastorinhos como a mãe de Jesus, mas eles sabiam que era uma senhora do céu, né, porque Nossa Senhora inclusive disse que eles todos iriam para o céu. Enfim, mas tinha aquela dúvida, né? Até porque as pessoas colocavam isso também na cabeça dos pastorinhos. Mas aqui em Pedro Regis existia essa dúvida. Será mesmo? Não foi uma alucinação? Isso não é coisa da minha cabeça? É real mesmo? E pediu para que não contasse a ninguém. Isso também lembra a Lúcia pedindo para Francisco e Jacinta não contar para ninguém. Jacinta contou, né? E você acha que foi diferente aqui? Não. Acabou contando pra vizinha, né, irmã dele, coisa pouca, mas logo muita gente ficou sabendo. Aí aquela casa de fazenda, com aquele terreno ali de plantio, se não me engano era de feijão, acabou atraindo grandes romarias. Isso também lembra, né, Lúcia, seu pai, as terras de seu pai. Vocês lembram que eu contei que Nossa Senhora pediu para que ele fosse falar com o sacerdote, com o Monsenhor Hermenegildo? Então ele se apressou em fazer isso. Encontrou esse sacerdote. Estava lá uma fila enorme de confissão, né? Ele se colocou na fila para poder ter contato com o padre. Só que o incrível é que quando ele foi se dirigir ao sacerdote, né? Ao Monsenhor, ele já sabia do que se tratava. Pelo menos assim, sabia que não era uma confissão. Assim, disse, você veio conversar comigo, não foi? Espera um momento. Pegou 2 cadeiras, colocou diante do Santíssimo e começaram uma conversa. Pedro Regis contou a história ao padre e outra coisa incrível, né? Que depois de escutar tudo, e o padre escutava com bastante atenção, olhava para o sacrário, olhava para o chão, olhava para o sacrário, olhava para o chão, ele disse, eu vou te ajudar. Gente, não sei se vocês perceberam, mas as mesmas palavras que Nossa Senhora disse, a primeira frase que Nossa Senhora disse a Pedro Regis lá na primeira aparição. Eu vou te ajudar. E então ele recomendou Pedro Regis ir até ao bispo Dom Silvério. Ele, né? Mas ir pro bispo, né? Ficou preocupado. Mas como é que eu vou falar com o bispo? Eu não tenho nem certeza se realmente eu vi Nossa Senhora. Aí o padre adverte, claro que você viu, não diga uma coisa dessa. Você viu, né, Nossa Senhora? Vá até o bispo, me obedeça.
E ele foi, claro. Naquele dia ele não pôde, mas foi um outro dia. Antes dele ir até o bispo, houve uma outra aparição, certo? Dessa vez a gente pode dizer que foi, né, a primeira mensagem pública, digamos assim, onde teve a presença de outras pessoas, né, mas geralmente não se aproximavam. Ele entrava em êxtase do nada, né? Já aconteceu dele estar em casa e entrar em êxtase, estar tomando café, a caneca plá, cair, sabe? Estarem rezando e entrava em êxtase, e ele saía, ele ia em direção ao local dessa última aparição, né? Já mais perto de casa. Não era na escola e nem no quarto das irmãs, né? Foi fora de casa mesmo, mas ainda ali, né? Nas terras da sua casa, na casa que era uma casa de fazenda, como eu disse. E aí ele se dirigia pra lá, ia sozinho, o pessoal, a família ficava distante assim, rezando, e ele ia lá falar com Nossa Senhora. E teve essa mensagem, foi inclusive essa mensagem que ele levou pro bispo. Vou pegar aqui, tá? Sou a rainha da paz e quero que todos os meus filhos estejam ao meu lado para vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas para que esse mal não aconteça, deveis rezar e ter fé. Meus filhos, desejo a conversão de todos o mais rápido possível. O mundo corre grandes perigos e para livrar-vos desses perigos deveis rezar, converter-vos e crer na palavra do Criador, pois rezando encontrareis a paz para o mundo. Meus filhos, muitos de vós vão à igreja, mas não vão de coração limpo, vão sem fé. Muitos vão apenas para mostrar-se católicos e estão em grande erro. Deveis seguir um só caminho, o da verdade. Há filhos que não aprenderam a perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo. A inimizade é obra de Satanás, e ele sente-se feliz quando consegue separar um irmão do outro. Por isso peço de todo o meu coração, que arde em chama, convertei-vos, rezai e aprendei a perdoar o vosso próximo. E foi essa mensagem que Pedro Regis levou para o bispo. Ele leu, né, e disse que tudo não havia, né, digamos que erro, né, tudo aquilo era digno de vir da Mãe do Senhor. E que ele, a partir de então, sempre levasse e transmitisse as mensagens que Nossa Senhora desse a ele. E assim ele fez. O padre Gerard, lembra do pedido lá do início da história? Pediu para Pedro Regis perguntar se Nossa Senhora queria uma capela, né? O que é comum das mariofanias. Nossa Senhora disse que por enquanto não, mas que colocasse uma cruz, né? No lugar ali onde ela aparecia. Gente, eu estive nessa cruz. Inclusive, a minha ignorância, né, foi tamanha. E olha que eu tinha visto o padre falar disso, né? Mas quando chegou lá, eu me empolguei, tirei foto com a imagem de Nossa Senhora com a irmã Juliana. Aí eu queria contar umas coisas pra ela que tava machucando meu coração. Sentei, mas a gente nem ia falar disso, a gente tava falando de outras coisas. Mas sentamos ali, a gente começou a conversar. Sentada onde? Na frente da cruz, acredita? Aí, só que graças a Deus que ninguém reclamou. Uma das irmãs de Pedro Regis veio colocar flores, né? Porque é por causa da aparição. Colocar flores ali. Aí eu percebi que ela tava vindo em direção da gente. Eu pensei que ela ia colocar flores em Nossa Senhora, né? Mas quando ela veio, eu disse, a senhora vai colocar flores aqui? Ela, Aí eu me levantei com a irmã, né? Meu Deus, é realmente o lugar da aparição. Ela disse, vocês estão sentados bem no lugar onde ela aparece. Aí eu, meu Deus do céu. Aí ela fez assim, mas ela disse que por mais que aqueles que viessem aqui e não participassem da aparição, tudo que fosse dito aqui, que fosse colocado, estaria no coração dela. Gente, eu tinha acabado de desabafar umas coisas bem difíceis do meu coração pra irmã Júlia. Assim, pronto, falei no lugar certo. E pra não me alongar muito, porque eu já estou falando aqui só, né? Eu já disse pra vocês que eu vou fazer depois um vídeo falando mais das mensagens. Mas eu quero trazer algumas coisas assim gerais agora, tá? O padre Hermenegildo disse, né, que ia ajudar. E ele levou uma carta pro Papa. Só que tempos depois, na época era o Papa São João Paulo II, inclusive.
Tempos depois, Pedro Regis conseguiu ir, né, ao Vaticano. E parece que estava tendo alguma conferência, não sei se esse é o termo certo, inclusive, gente, me perdoe a ignorância. Sei que estava tendo algum evento, e aí tinha algumas pessoas esperando o Papa passar, né? O Papa passou com outras, e aí fechou a porta. As pessoas que estavam ali, que queriam só ver o Papa, ficaram satisfeitos e saíram, né? Foram saindo. Já Pedro Regis ficou. Aí quem estava com ele até disse, não, vamos, o pessoal, todo mundo já tá indo embora. E ele sentiu que ele tinha que ficar. E aí veio a resposta porque ele sentiu que tinha que ficar. A porta abriu. E quem estava saindo? Nosso queridíssimo São João Paulo II. Ele conseguiu falar com ele e entregar, né, acho que uma espécie de um livro com as mensagens, não sei se foi esse até, né, que é o primeiro, enfim, é o volume 1 esse. Só sei que entregou, né, e o Papa sorriu, abençoou ele. E a gente teve respostas depois de 3 meses. Ah, importante dizer uma coisa aqui, que o Pedro Regis disse a São João Paulo II. Eu não tenho mais dúvida, mas preciso do acompanhamento da igreja. Gente, que coisa mais linda, né? Eu sou igreja, eu não tenho mais dúvida do que está acontecendo, mas eu preciso do acompanhamento da igreja, certo? Ele quis isso. 3 meses depois, a primeira comissão. Sim, acompanhamento da igreja. Então, gente, essa aparição, ela já tá na sua 3ª comissão, ela já é acompanhada desde 1995 pela igreja, certo? Ah, Nath, por que não tem uma resposta ainda? Porque a aparição ainda está acontecendo. Ah, Nath, não é estranho isso, aparições com tantos anos, né? Tá indo para o quê? 34 anos, se não me engano. Sei que é mais de 30 de certeza. Gente, você acha que eu também nunca questionei isso? Tinha essa estranheza, né? Porque todas as aparições oficiais da igreja que eu estudava, foram o quê? 3 dias, 3 vezes no caso, ou 6 vezes. No máximo, Nossa Senhora de Lourdes, né, para Bernadette, 18 vezes. Mas tantos anos assim. Só que aí eu lembrei desse livro, tá? E nesse livro aqui, eu lembro que eu aprendi uma informaçãozinha das aparições da Virgem em Laos, a Venerável Benedita Recurel, que ocorreram em 1664. Sabe quantos anos durou, gente? 54 anos, até a morte da vidente em 1718. E você acha que essa aparição não é oficial da igreja? Ela é sim, viu? Ela foi oficializada em 24 de maio de 2008. E aí? Como eu disse pra vocês, antes as aparições aconteciam, né? Só Pedro Regis lá e o pessoal de cá rezando. Só que depois, uma vez, Nossa Senhora apareceu e esse padre, né? O padre canadense, ele foi atrás de Pedro Regis. E aí os romeiros que estavam, né? Bem querendo ir, foram e seguiram o padre. Então acho que desde 1º de janeiro de 88 que acontece lá, ó. Todo mundo junto. Outra coisa que é curiosa aqui, que eu quero dizer pra vocês, é que geralmente, vamos supor, quando Nossa Senhora contou o segredo em La Salette, aos pastorinhos, ninguém registrou naquele momento, né? Depois que houve os registros. No caso das aparições de Pedro Regis, parece, se não me engano, que foi a primeira, onde as mensagens, elas são escritas no mesmo momento. Ou seja, Pedro Regis está lá, vai escutando o que a mãe vai dizendo e vai escrevendo. Eu vivi esse momento. São muitíssimas mensagens, mas Nossa Senhora já falou em relação ao aborto, denunciou a maçonaria, o protestantismo, denunciou o carnaval, já exortou os católicos que vão atrás de candomblé, de espiritismo, faz aquela mistura, né? Falou da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração, de ter imagens, né, dessa devoção nas nossas casas, da importância de estudarmos as Sagradas Escrituras. E, gente, da consagração a Nossa Senhora, acredita? Todo o livro da Cristianismo, das mensagens tem essa parte de Gente, existe uma mensagem que é bem famosa, que é considerada a maior mensagem de Nossa Senhora, assim, de todos os tempos, né? De todas as aparições. É a mensagem 458, no dia 2 de novembro de 91. Geralmente, quando ele vai para a aparição, né, tem a prancheta e tem umas 20 páginas. Nesse dia, Nossa Senhora disse que ia precisar de mais.
E aí ele, né, ele foi autorizado, digamos assim, de falar em voz alta, né, no momento que ainda estava ali com Nossa Senhora e pediu mais páginas. Aí o pessoal veio com aquele pacote Chamex de 500 páginas, né? Pensou até que era um exagero, né? Mas no final das contas, né, calma, não foram as 500 páginas não, mas precisou de muito mais de 20. Nossa Senhora pediu para que ele fosse enumerando as páginas, né? E ele foi enumerando. 6 páginas, olhava para ela e ela sorria. 50, 75, 80, 90... Aí ele pensou, não é possível, ele não vai, ela não vai falar tudo isso, né? O padre comenta, né, que ele disse que achou isso depois, foi um grande pecado. Mas quando ele olhou pra Nossa Senhora sorria, como se dissesse, meu filho, você nem sabe, nem imagina. Quando chegou na página, né, 160, ela disse que ele podia parar. Ela usou as 160. Nesse dia tinha muitas pessoas, mais de 7.000 pessoas, inclusive várias TVs, imprensas. Por que isso? Porque haveria um sinal, né? Então muitas pessoas foram pra lá, né, com aquela ideia de que seria algo tipo o milagre do sol. Mas foi essa mensagem que disse muito. Mas eu não vou trazer pra você porque a mensagem é muito longa, então procura na internet que você encontra. Faz assim, em outro momento eu faço um vídeo só dessa mensagem, pode ser? Tantos anos assim de aparição, o que faz ficar marcado que ela é verdadeira, né? Gente, é o conteúdo da mensagem. Isso é que importa. Não existe fanatismo, não existe invenções, não existe sentimentalismo, não existe só falar daquilo que você quer ouvir, né? O que nós queremos ouvir. Não. O conteúdo da mensagem está sempre voltado para a doutrina. Inclusive foi isso que aconteceu enquanto eu estive lá. A mensagem. Eu vou colocar um trecho da mensagem, vou ver se eu consigo colocar toda aqui num vídeo, porque tem um YouTube, certo? Que tem todas as aparições, chamado Apelos Urgentes. Acontece aos sábados, entre 6 e 6h30. Só que aí eles rezam o texto, quando chega no quinto mistério, eles liberam isso ao vivo, né, no canal. E as pessoas vão rezando. Quando é da Salve Rainha, depois de rezar ele entra em êxtase, Nossa Senhora aparece, ele fica lá com a Virgem Santa, a gente vai rezando, gente, que momento. Gente, eu senti uma paz. Eu comecei a chorar, mas era um choro de paz, sabe? E eu não conseguia dizer outra coisa, a não ser, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe. Eu repetia isso. Eu dizia, diz a Jesus que eu o amo, diz a São José que eu o amo, sabe? Mãe, me ensina a fazer, me mostra a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus. E agradeci muito, sabe? Que delícia. Gente, eu não sei explicar, sabe? Eu não sei explicar esse momento. Eu sei que foi lindo e que era muito forte imaginar que eu estava ali diante de uma manifestação da Virgem Maria, né? De uma mariofania. Eu não estava vendo com os meus olhos, mas o meu coração estava aquecido, estava feliz, estava em paz e acreditava que estava ali diante da mãe, porque a emoção que eu senti, né, foi algo assim de meu Deus, eu não sei explicar, mas de sentir ela perto, sabe? Bom demais. Então nós, dentro da igreja, nós rezamos o terço, certo? No quinto mistério, meu coração tá perto. Ele disse mais ou menos, porque ele sempre conta, né? Porque sempre chega gente nova lá. Ele, antes de começar a rezar o texto, ele faz um resumão, assim, de como foi que aconteceu, certo? E daí começa a rezar o texto. Depois que reza o texto, como eu falei pra vocês, no quinto mistério, libera pras redes sociais. Na Salve Rainha, entra em êxtase. E Nossa Senhora aparece, né, tá, no caso já está ali, e ele vai escrevendo a mensagem. Depois que Nossa Senhora sai, a gente vai percebendo, né, que acabou ou não, ele faz a questão da cruz, né, a gente vai olhando para ele, enfim, e depois disso, ele comunica a mensagem, tá?
E também, geralmente, ele deixa um tempinho depois para falar mais daquilo que Nossa Senhora disse, né? Como se fosse uma breve catequese, uma partilha sobre a mensagem. A mensagem do dia que eu fui falava de acreditar no poder de Deus, de que nada está perdido, de buscarmos a vontade de Deus, de não viver afastado da vontade de Deus, da verdade, de testemunharmos a nossa fé, de dobrar os nossos joelhos, de que viveremos longos anos de provação devido às situações causadas pelos homens do terror, que haverão horrores por toda parte e que nós temos que clamar e confiar em Deus, buscar a Eucaristia e o verdadeiro magistério, verdadeiro. Avançarmos sem medo, acreditarmos firmemente no poder de Deus e abrir os nossos corações à vontade de Deus e chamar sim sempre por Jesus. Depois da aparição, eu fiquei ali conversando um pouquinho com Pedro Regis, né? Depois do momento da partilha também de tudo. E daí eu saí com a irmã, fomos pra lojinha, comprei esse texto aqui, certo? Eu queria muito trazer algo de lá. E claro, né? O livro, porque eu vou estudar, tem vários volumes, gente, vários. Eu não lembro a quantidade exata, mas tem vários, certo? Na lojinha. E é isso, foi um momento muito especial. Gente, pra mim, agora, parando, depois de contar pra vocês tudo isso, e tá empolgada e ao mesmo tempo, meu Deus, acho que eu falei demais, eu misturei a aparição, as informações e nem falei muito da minha experiência, mas é porque realmente o que eu tenho que falar é da aparição, né? Contar pra vocês. Foi uma experiência linda, foi sim, impressionante demais, sabe? De você pensar que você tá ali no mesmo lugar, no chão, que apareceu Nossa Senhora. E que eu posso acreditar nisso, e que eu fui tendo, Natália, fui tendo realidades para crer nisso, certo? Experiência profunda, que vai estar sempre no meu coração, com certeza. Eu vou sim mais vezes, eu quero conhecer mais. Tá aqui, gente, na Bahia, né? Eu falo, eu estudo tantas outras aparições, por que não me dedicar a uma que tá tão perto de mim, sabe? Eu vejo isso como um grande cuidado de Deus, uma vontade de Deus e da Virgem Maria, então eu quero aprender mais sim. E foi muito bom estar num lugar, estar num momento de uma aparição. Eu vou poder carregar isso pro resto da minha vida, né? Dessa experiência. Uma experiência de amor e que eu senti a todo momento que existia ali um grande cuidado, né? Porque do nada eu quis ir até lá, né? E foi tão fácil conseguir a pessoa, irmã Julie, vamos. Foi tudo tranquilo na ida, na volta. Fizemos amizade com o Fernando, que vai levar a gente outras vezes, inclusive até mais pessoas, que eu quero levar mais pessoas. Então assim, foi muito de Deus, o que eu colhi de lá, essa mensagem, certo? Que eu vou rezar mais com ela. E esse início, né, dessa experiência, dessa dedicação, desse amor a Nossa Senhora de Anguera, né? Então que Deus mostre o que Ele quer, né, a mim e também a você que está aqui aprendendo mais e que pode buscar aprender mais. É uma mensagem que está acontecendo, é contemporânea, é dos nossos tempos, certo? Então aproveitemos, né? Se você não quiser confiar, você pelo menos procure conhecer antes de julgar, tá bom? Então é isso, mas vale sim a oportunidade de conhecer mais, pra gente não perder uma oportunidade de estar tão perto da mãe, né? Por meio de uma mariofania. Claro que a gente pode chamá-la aqui agorinha e ela vai estar, mas eu estou falando dessa experiência de uma mariofania e de escutar mensagens trazidas do céu por ela, tá? Então essa é a minha pequena partilha, espero que vocês tenham gostado, curta e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa mariofania dos nossos tempos. E aqui, Bahia, Brasil, essa é nossa.
Deus abençoe. Salve Maria, salve José. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.